Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática em ritmo de folia. Estamos chegando no Carnaval, mas muita coisa aconteceu essa semana em Brasília, muita coisa acontecendo, e eu resolvi fazer um apanhado aí, como sempre está aqui comentando para você, né? Então, se você não é ainda inscrito no canal, vai lá, se inscreva, deixe a sua impressão, é sempre bom interagir com você. Durante o Carnaval vou estar fazendo aí talvez uns vídeos aleatórios, por isso é importante você clicar naquele sininho de notificações, que assim que sair algum vídeo, você vai recebendo, tá bom? Bom, dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E a semana começou com os reflexos da viagem do presidente Lula aos Estados Unidos, sendo recepcionado lá pelo presidente americano Joe Biden, um evento que era para ser uma grande vitrine ali do governo, fazer uma mídia, um marketing ali, mas que não saiu muito assim, foi um evento meio frio, não houve assim grande repercussão nos jornais lá fora. Nem a primeira-dama lá dos Estados Unidos quis participar do encontro, ao contrário da nossa querida Janja, que protagonizou uma das cenas mais ridículas que eu já vi e que muita gente nunca tinha visto, né? Que foi no momento da foto oficial lá dentro do Salão Oval da Casa Branca. Ela se postou entre os presidentes quando eles davam um aperto de mão. E isso acabou virando meme aí, divertindo todo mundo. Mais divertido ainda foi ver a Mônica Bergamo, que é aquela jornalista militante, dizendo que, muito provavelmente após esse evento, a pesquisa da Quest deu que a Janja já tem mais popularidade do que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Bom, eu tenho que bater palmas e concordar com a Mônica Bergamo, afinal de contas, daqui a pouco a Janja vai ser muito mais popular, por exemplo, que a Mulher Melão lá no OnlyFans. Bom, o que era ali para ser um efeito prático, né? Afinal de contas, o Lula foi lá dar uma mendigada, né? Fazer ali o seu proselitismo para tentar arrancar algum dinheiro dos americanos. Afinal de contas, o Biden tinha prometido durante a campanha doar cerca de 2 bilhões de dólares para o Fundo Amazônia, para a preservação da Amazônia. Acabou dando lá a gorjeta de 50 milhões de reais, que para mim é muito dinheiro, levando em consideração a história pregressa de quem está recebendo, né? Mesmo a fundo perdido, a gente quer que o dinheiro vá para o lugar certo. E o governo não tem essa fama de ser bom gestor. E falando em gestão, nós podemos ver, por exemplo, na própria questão amazônica, né, o ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, que é aquele político que asfaltou aquela estrada lá que liga as suas 8 fazendas, enquanto as cidades onde são o reduto eleitoral dele, uma delas inclusive governada pela irmã, tem lá a falta de saneamento básico e as ruas de terra batida. É esse mesmo. Ele comprou, através da sua pasta, 1.000 chips de celular para doar para os Yanomami, sendo que, dentro da reserva, não há sinal de celular. Isso é que é gestão. Bom, o governo se mostra ainda muito fragilizado, não conseguiu realmente construir uma base, mesmo fazendo o leilão que o PT está acostumado, e segue aí a pressão para a instalação da CPI dos atos do dia 8 de janeiro. No Senado já se conseguiram as assinaturas necessárias, falta agora completar essas assinaturas na Câmara, mas é muito provável que pós-Carnaval, que é quando começa, vamos dizer assim, o ano no Brasil, essa CPI seja instalada e o governo começa, então, tomando assim uma CPI de proa. Bom, com relação às boas notícias que vêm lá e são raras, né, por parte do Congresso, nós temos ali uma vitória do Sérgio Moro, que conseguiu os votos necessários para desengavetar e botar em pauta aquele projeto de lei que prevê a prisão após condenação em segunda instância. Eu espero que o Moro tenha aí a habilidade necessária para conduzir esse processo, não só dentro lá do Senado, mas também com a opinião pública aqui fora, que vai ser importante exatamente para poder dar segurança jurídica às decisões, inclusive coibir a impunidade, né, dentro do próprio sistema judiciário. As decisões têm que ter um fim, os processos não podem ser infindos até prescrever. E aí, cara, quando você fala em segurança jurídica, aconteceu algo essa semana que assustou até alguns ministros do próprio Supremo, que foi a decisão proferida sobre a coisa julgada,
que era até então, né, algo quase que sagrado dentro do direito, né? Uma vez dada uma decisão, finalizada uma decisão, ela tem que valer. Não significa que essa decisão seja mais justa, ou seja injusta, ou seja certa, ou seja errada, mas é a decisão final e ela tem que ser respeitada. Afinal de contas, é assim que é feita a estabilidade num país. E eles foram lá, pegaram a CSLL, que é a Contribuição Social do Lucro Líquido, que tinha sido julgada em 2007, que já havia uma decisão já transitada e julgada, pegaram, reformaram a decisão e pior, ainda estão cobrando retroativamente esse período de 2007 para cá que as empresas paguem o imposto atrasado com juros e correção. Ou seja, o Supremo deixou de ser realmente um órgão da justiça para ser o poder moderador digno das monarquias absolutistas e tem ali como ministro déspotas que já não estão mais se importando realmente com a constitucionalidade, com a institucionalidade, sim com a visão que eles têm de mundo e querem imprimir essa visão e passando por cima de tudo. E o culpado disso é, sem dúvida, o Rodrigo Pacheco, que já disse que não vai prosseguir com o processo de impeachment por decisões tomadas pelo Supremo Tribunal, pelo ministro do Supremo. Mas fora essa decisão, teve uma outra que não é tão grave, mas afeta também muitos brasileiros, né, afeta praticamente a todos, que o governo fez uma portaria, o governo federal passado, né, que óbvia, né, que tornou a energia, né, um bem essencial, um serviço essencial, né, e com isso há um limite de tributação para o que é essencial, que é de 18%. Então, não se sabe hoje, né, através do Supremo, que se era conveniente, se havia a competência do governo federal para declarar o óbvio, né, afinal de contas, quem vive sem gás, sem gasolina, sem eletricidade, enfim. Mas houve ali a ação de governadores da esquerda, grande parte deles do PT, 11 governadores, questionando, né, e o Supremo suspendeu exatamente essa decisão por competência. Ou seja, a partir de agora, qualquer governador pode voltar ali, quanto que estava em 18%, lá para a casa dos 34%, 35%, até 36% que era cobrado por tributo. Mas, como dizem por aí, faz o L. Né? Bom, nós tivemos também, essa semana, já vinha, né, desde a semana passada, os ataques contra o Roberto Campos Neto. Só que essa semana ele resolveu abrir, né, conversar aí, foi até no Roda Viva dar uma entrevista, saiu-se muito bem, embora alguns entrevistadores tenham saído muito mal, né, inclusive atacando as decisões, as vontades do próprio ministro, inclusive da sua expressão nacionalista lá de ter ido votar com a camisa verde e amarela, que mostra como esses repórteres veem o Brasil, né, a pátria deles, né, e como eles entendem isso. Na verdade, eles são mais outros a prestar vassalagem exatamente aos seus patrocinadores, aos seus promotores, que são as grandes multinacionais, né, que anunciam nesses veículos, e eles têm ainda a esperança, né, de voltar a ter o poder de edição, implementando uma censura, né, querendo exatamente que a regulação da mídia chegue em algum lugar assim que não seja muito objetivo, mais subjetivo, exatamente que possa proteger esses veículos, né, e que eles possam ser, mais uma vez, os editores da verdade, os editores dos fatos. Né? Afinal de contas, a opinião ela não pode ser pública, ela só vale se for publicada, algo que caiu com a internet. Bom, o presidente da República também declarou, né, que ele vai dar um incremento a mais aí no aumento do salário mínimo de R$18, como um grande feito. Depois de todo mundo fazer todo tipo de aumento dentro da máquina pública, né, aumentos aí de 18%, 20%, 22%, né, em cima de salários. O último, essa semana, da verba indenizatória do Senado, que chegou a 18,5% do seu dinheiro. Agora, resta saber e perguntar, R$18 compram quantos fardos de cerveja e quantos quilos de picanha? Bom, a gente está vendo, é esse o caminho, mas tem muita coisa aí que vai acontecer pós-carnaval e a gente vai ter que acompanhar. E para encerrar, eu gostaria de tratar de um assunto bastante preocupante, que foi a declaração oficial lá do governo americano, né, que pediu que os seus cidadãos deixassem o território russo. Né, para quem não conhece esse tipo de expediente, vamos dizer assim, da diplomacia, né, significa que o país está, vamos dizer, às vésperas de declarar guerra, né, quando ele tira os cidadãos daquele país. Eu espero que não seja isso, eu espero que a gente esteja entendendo errado, afinal de contas, ali nós estamos lidando com uma potência nuclear e com países que não vão admitir qualquer tipo de ingerência ou intervenção em seus territórios e interesses.
A verdade é que esse processo foi extremamente irresponsável, deveria ter sido conduzido de outra maneira desde o início, mas chegou no ponto que chegou. Vamos torcer para que o bom senso, né, ilumine a cabeça desses líderes mundiais para que eles não deem um passo que eles venham a se arrepender no futuro e comprometer a toda a humanidade. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço, um bom carnaval e até a próxima.